preciso falar algumas coisas nessa noite aqui. Você precisa entender. Você precisa entender bem. Preste atenção. Eu quero falar um pouquinho aqui de teologia de missões, teologia de evangelização. Você precisa entender algumas coisas desse movimento de multiplicação de discípulos. Esse movimento que Deus está mexendo com os batistas brasileiros. Nós batistas somos um povo missionário. Nós batistas somos um povo que amamos e vivemos missões. Irmãos, preste atenção numa coisa. O nosso Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe. E Ele criou o ser humano, criou a raça humana, a espécie humana, nos criou. Um ser inteligente, com capacidade de pensar, decidir, se planejar, capacidade de interagir. Esse ser que Ele criou com o objetivo de que esse ser humano estivesse sempre na presença dEle, em comunhão com Ele, vivendo, se relacionando com Ele. O ser humano foi criado por Deus para estar sempre na presença dEle. O ser humano, ele fora da presença de Deus, ele não funciona bem. O ser humano fora da presença de Deus, ele é anormal, ele é perigoso. O ser humano, ele no projeto, né, na estrutura do projeto, na originalidade do projeto de Deus, o ser humano foi criado para funcionar, para ter plenitude de vida e corresponder com o objetivo da sua criação, se somente se ele estiver na presença de Deus. É importante a gente lembrar disso. O ser humano, ele não consegue se realizar plenamente fora da presença do seu Criador. Ele pode conquistar bens materiais, fama, poder, prestígio, toda a glória desse mundo. Ele nunca vai conseguir se realizar plenamente, porque o projeto de criação tem um princípio lá, que esse ser só funciona bem na presença de Deus. É como um peixinho que, se você tirar de dentro d'água, ele vai morrer, porque ele só sobrevive dentro d'água. O ser humano só sobrevive na presença de Deus. Fora da presença de Deus, ele está morto, como um peixe fora da água. Entenda isso. A pessoa afastada de Deus, ela pode ter momentos de paz, momentos de alegria, momentos de felicidade, ter algumas conquistas pessoais, mas ela nunca vai se realizar plenamente, porque o ser humano só se realiza plenamente na presença de Deus. É incrível isso. Isso a gente tem que entender bem. E Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para ter intimidade com Ele, para estar sempre na presença dEle. Mas sabemos que o ser humano pecou. E o pecado, como um vírus, contaminou a nossa natureza. E a nossa natureza, ela se tornou incompatível com a natureza de Deus. E essa incompatibilidade nos impediu de permanecer na presença dEle. Porque o pecado não habita na presença de Deus, o mal não habita na sua presença, as trevas não habitam na presença de Deus. Então o ser humano foi colocado fora da presença de Deus. E aí foi uma tragédia. E esse vírus mortal chamado pecado vem sendo transmitido de geração em geração. E nunca mais alguém nasceu sem que sua natureza estivesse contaminada. A criança nasce sem pecado, mas ela já traz o vírus na sua natureza e ele se manifesta já já. Ninguém precisa ensinar outra pessoa a pecar, porque ela traz já na sua natureza a potencialidade de pecar. A nossa natureza é uma natureza decaída pelo pecado. E fomos afastados, perdemos a glória, perdemos a presença de Deus. Mas Deus nunca desistiu da gente. Ele sempre nos amou. Deus sempre nos amou. A Bíblia inteira, você passa página por página, a mensagem é única. Deus nos ama. Cada profecia, cada história, cada mover de Deus na Escritura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sempre demonstrando que Ele nos ama e que Ele nunca desistiu da gente. E no dia que o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário. No dia que o ser humano pecou, se afastou de Deus, no dia que o ser humano caiu, Deus se tornou um missionário. E na verdade, irmãos, quem está em missão é Deus, não somos nós. Na verdade, nós não somos missionários. Quem é o missionário é Deus.
Deus é o missionário, é Ele quem está em missão, é Ele que veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão é dele, porque Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Eu não sou missionário, você não é missionário, quem é missionário é Deus. Porque quando nós nos afastamos dele, nos tornamos reféns das trevas, nos tornamos reféns do pecado, ficamos sequestrados pelo reino das trevas, Deus não desistiu de nós e Ele entrou em missão, e Ele se tornou missionário, e Ele enviou o seu Filho, Ele mesmo veio, Ele deixou a sua glória, Ele tomou a forma humana, Ele se expôs ao mundo de pecado, Ele se expôs ao mundo que jaz no maligno, e Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas, e Ele veio porque Ele é missionário, Ele é o missionário, e Ele enviou o seu Espírito, enviou o seu Filho, que morreu na cruz, e Ele enviou em seguida o Espírito Santo, e o Espírito Santo está no planeta Terra, porque Deus é missionário, e o Espírito Santo é o missionário, é Deus cumprindo a sua missão de buscar e salvar o que estava perdido. Então, é o Espírito Santo que é o missionário, é Deus quem é o missionário, é Deus quem está em missão. É importante a gente entender isso, que às vezes a gente pensa, não, a convenção, é a junta, esse negócio de missão é da junta, é de missionário, é de uma igreja, ou é de uma organização. Não, quem é o missionário é Deus, Deus é o missionário, é Deus quem está em missão. Eu não estou em missão no planeta Terra, quem está em missão é Deus. Preste atenção aqui, meu irmão, no dia que o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário. E Ele é o missionário, para buscar e salvar a gente, porque Ele sempre nos amou e nunca desistiu da gente. Você tem que entender isso, principalmente na teologia de missões, você entender quem é o missionário e quem é que está em missão. O Espírito Santo, se a gente lê no livro de Atos, especialmente no livro de Atos, Espírito de Deus liderando a obra missionária, enviando pessoas, chamando pessoas, vocacionando pessoas, designando pessoas, tirando gente da prisão, enviando gente da Ásia para a Europa, enviando gente para a Macedônia, enviando gente para o sul de Jerusalém, enviando pessoas, agindo de uma forma linda. O Espírito Santo de Deus é o missionário. Agora preste atenção na outra coisa, você tem que entender isso. Deus tem uma agenda missionária nesse planeta. Deus tem uma agenda missionária em Recife, Deus tem uma agenda missionária no Pernambuco, no Brasil e no mundo. Ele está em missão no mundo, e o objetivo dele está lá centralizado na grande comissão, no núcleo da grande comissão. O objetivo dele é fazer discípulos de Jesus. A ação de Deus nesse planeta é fazer discípulos do Filho, do Senhor Jesus. E essa agenda dele, presta atenção nisso, a agenda missionária de Deus não está sendo cumprida através de anjos. Ele cumpre a agenda missionária dele através do corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, eu e você que participamos do corpo de Cristo, a agenda missionária de Deus, que é o cabeça desta igreja, a agenda missionária dele, o projeto missionário dele, o plano de alcançar todos com o evangelho transformador, para que todos se tornem discípulos de Jesus, o plano dele é executado pela sua graça e misericórdia através da igreja dele, da igreja do Senhor Jesus. Nós somos missionários porque o nosso Deus é missionário. Nós não somos missionários porque alguém disse que nós somos missionários, ou porque alguém nos nomeou. Nós somos missionários porque o nosso Deus é missionário, e Ele está em missão. E se o cabeça está em missão, inevitavelmente, naturalmente, o corpo também está em missão, e a cabeça cumpre a sua missão através do corpo. Vocês estão entendendo? Por que nós somos missionários? Porque somos corpo de Cristo. Por que nós nos envolvemos com missões? Porque o nosso Deus está em missão. Por que nos envolvemos em missão? Porque somos o corpo de Cristo. E é através das nossas vidas que Deus vai cumprir os seus propósitos missionários nesse planeta. E os objetivos, as intenções dele, reveladas na Escritura, como em Atos 1:8, é de alcançar de Jerusalém até os confins da terra.
Deus só vai estar satisfeito quando todos, em todos os lugares, forem alcançados com o Evangelho. Ele que quer alcançar todos, e Ele quer alcançar todos através de mim e de você. Deus é quem quer alcançar. Eu não quero alcançar ninguém entre os ribeirinhos, eu não quero alcançar ninguém no sertão, eu não quero alcançar ninguém nas Cracolândias. Quem quer alcançar é o Espírito de Deus, e Ele vai alcançar através das nossas vidas, através da minha vida e da sua vida. E nós nos tornamos cooperadores, como diz o apóstolo Paulo, somos cooperadores de Deus. Nós somos missionários, porque o nosso Deus é missionário. Missões, irmãos, às vezes pensamos, não, esse negócio de missões é de um ou de outro, ou de uma organização. É nada, irmãos. Missões é um projeto de Deus, é Ele quem está em missão. E se você se envolver ou não, Deus vai continuar em missão. Se a sua igreja está nisso, se você está, se a sua família está ou não, não importa. Deus vai continuar realizando a missão dele, e Ele vai cumprir a missão de alcançar todos em todos os lugares com o Evangelho, usando o corpo de Cristo, a sua igreja. Deus nunca desistiu de nós. Ele colocou o seu Espírito Santo em nós e disse que nós teríamos poder. Ser templo do Espírito Santo, irmãos, não é pouca coisa. O Espírito de Deus habita em você. Você tem ideia do que é isso? O próprio Deus habita em você, e Ele trouxe para você dons espirituais. Mas para quê? Para que esse poder? Para que o Espírito habitando em mim, testificando que eu sou filho de Deus, testificando com meu espírito que eu sou corpo de Cristo, trazendo dons, me dando autoridade, dando poder? Com qual finalidade? A finalidade do Espírito Santo habitar em você é que Deus quer realizar através de você os seus propósitos missionários. E Ele concedeu dons a você como corpo de Cristo para cumprir os propósitos dele, os propósitos de buscar e salvar o que estava perdido. Se nós não entendermos a teologia de missões, irmãos, às vezes a gente se envolve com missões achando que é um programa da igreja ou um programa denominacional. E missões é algo de Deus, do próprio Deus. E Ele está agindo, o Espírito Santo está agindo, usando pessoas, usando vidas, cumprindo uma agenda. E essa agenda é cumprida através do corpo de Cristo, através de mim e de você. Se nós permitirmos, o Espírito de Deus vai cumprir a agenda que Ele tem para cada um de nós. E para cada um de nós, Deus quer realizar grandes coisas. Deus tem tarefas missionárias dele para realizar através das nossas vidas. E a coisa mais honrosa que tem na vida, na história de uma pessoa, é ela permitir que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente realize através da sua vida, opere através da sua vida coisas lindas para abençoar outras pessoas. Ser um instrumento da vontade, ser um instrumento do agir de Deus, irmãos, é muito honroso. Ser uma bênção para que Deus use as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Entenda isso. E Deus criou o ser humano para estar sempre na sua presença. Cristo Jesus nos traz para perto dele, pelo seu sangue nos purifica, abre um novo caminho e nos traz de volta para casa, nos traz de volta para o Santo dos Santos. Mas Ele coloca o seu Espírito Santo em nós. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. E Deus nos chamou não para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. É mais do que uma prática religiosa, irmãos. Às vezes nós estamos muito praticantes de uma religião, às vezes somos religiosos sem ter intimidade com Deus, às vezes somos bons batistas sem termos intimidade com Deus, às vezes estamos na doutrina, frequentamos a igreja, não perdemos um culto, não criamos problema, somos membros 20, 30 anos de uma igreja, mas não temos intimidade com Deus. Somos religiosos, às vezes lideramos a igreja do Senhor Jesus sem ter intimidade com Ele. Às vezes lideramos, praticamos o culto, dirigimos culto, administramos a igreja, lideramos as práticas religiosas, os ofícios ministeriais, com uma agenda intensa de trabalho, sem ter intimidade com Deus.
E às vezes, irmãos, essa questão da evangelização não é convencer pessoas para mudar de religião e vir para a nossa. Não é uma disputa ideológica, não é uma guerra de ideologias, não é uma guerra religiosa que estamos disputando e querendo convencer pessoas de que a nossa doutrina, a nossa religião é melhor do que as outras, que a nossa igreja é melhor. O objetivo da evangelização discipuladora não é convencer as pessoas de que a nossa religião é melhor do que a delas, ou de encher os nossos templos de gente para termos a maior igreja. Na verdade, irmãos, a evangelização discipuladora é trazer pessoas para um relacionamento com Deus. Deus não nos chamou para uma prática religiosa, Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. O objetivo original da criação é intimidade, é relacionamento com Ele. Tanto que o padrão de oração no Novo Testamento é oração sem cessar. Oração não é uma eventualidade. A oração é um estilo de vida, é um estilo de relacionamento. É um relacionamento permanente com Ele, cheio da graça dEle. É mais do que ir 1 ou 2 vezes por semana na igreja e ter uma certa paz, porque eu estou com as minhas práticas religiosas em dia. Deus não nos chamou para estar com as práticas religiosas em dia. Deus nos chamou para ter intimidade com Ele e para uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E a nossa sensação às vezes é que temos uma certa paz. Bom, eu fui à igreja essa semana, eu estou com o meu dízimo em dia, eu estou na doutrina batista, não crio problema para o pastor, está uma beleza. Mas não tem intimidade com Deus. É um religioso, frequenta o templo, mas não tem experiência íntima com Deus e nem se multiplica, e nem faz outros discípulos, nem produz, não permite que o Espírito multiplique discípulos através da sua vida. Essa questão da oração, irmãos, essa questão do relacionamento através da palavra, através da oração, essa intimidade com Deus, queridos, nós precisamos repensar isso. E esse ponto, como princípio da visão de igreja multiplicadora, não tem nada novo debaixo do céu, era a prática da igreja. A questão da oração, irmãos, é um pouco diferente às vezes de como a gente aprende, especialmente pela influência católica, com todo respeito aos católicos. Mas a oração é mais do que algo que a gente apenas fala ou pede para Deus fazer algumas coisas para a gente, ou a gente se proteger, porque o maior motivador da oração é o medo. A gente ora mais por medo do que por amor e querer se relacionar com Deus. Já viram? Vamos fazer uma viagem, entra no carro, faz logo uma oração, porque está morrendo de medo de ter um acidente. Vai viajar de avião, ora ou não ora? Tem medo de avião cair? Vai fazer uma cirurgia, vai entrar no centro cirúrgico, ora e pede um monte de gente para orar, porque está com o quê? Está com medo de morrer. Vai para o Rio de Janeiro, vai andar lá em alguns lugares, gente, ora por mim que eu estou indo para o Rio de Janeiro. Tem medo, está com medo de ser assaltado, morrer, toma um tiro lá e morrer. A maior motivação da oração é o medo, irmãos. E nós não podemos ser pessoas que oram simplesmente porque estamos com medo de morrer, ou de um acidente, ou de ser assaltado, ou coisa parecida. A nossa motivação de oração é amor, é o nosso relacionamento com Deus, com ou sem cirurgia, com ou sem viagem, com ou sem viajar de avião ou coisa parecida. Nós vamos buscar o Senhor, orar e ter intimidade com Ele, independente de qualquer outra coisa. Amanhã eu vou acordar e eu vou buscar o Senhor. E durante essa semana eu vou gastar tempo com Deus. Eu vou dedicar o melhor do meu tempo para ter intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. E eu vou buscar o Senhor. E às vezes a gente pratica a oração com parecendo assim uma superstição. Não tem que orar, porque senão vamos pegar a estrada, vamos fazer uma oração. O medo, a cultura do medo. E a oração, irmãos, a intimidade. Jesus orou tanto, era porque tinha medo. É a comunhão com o Pai. A oração, irmãos, é a forma de Deus nos puxar para a originalidade do plano. Porque antes nós não tínhamos acesso, não adiantava orar porque nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, a gente pode voltar e estar na presença do Pai. E a oração é Deus nos puxando para as origens das origens dos propósitos de amor que Ele nos criou, para estar sempre na presença dEle. A oração não é uma prática para a gente estar bem financeiramente, para a gente estar com o pão de cada dia, para a gente estar protegido, para a gente estar com isso, estar com aquilo, vencer na vida. A oração não é para vencer na vida, a oração é para estar cheio da graça de Deus e na presença de Deus.
E aí a gente inverteu a oração, induzido por algumas práticas materialistas e mundanas, e usamos a oração para fins dos quais não são os fins e objetivos de Deus. A oração é para a gente voltar às origens do coração de Deus e ter intimidade e comunhão com Ele. E não é para barganhar com Deus, é para estar íntimo dEle, cheio da graça dEle. Oração, irmãos, é um princípio de vida, é uma prática não eventual, mas é uma forma de viver, um estilo de vida. O crente, o servo, o corpo de Cristo não ora, ele vive em oração. Não ora eventualmente, ele vive em oração. Agora, a nossa agenda, irmãos, as nossas prioridades é que às vezes estão equivocadas. E tem um Deus chamado Mamon, chamado as riquezas. Esse Deus, ele dita o ritmo da sociedade. Ele tem ditado o ritmo da nossa agenda. Ele tem ditado as nossas prioridades. Ele tem ditado o ritmo da agenda da igreja, às vezes, dos cristãos. As nossas prioridades são definidas pelas riquezas, por Mamon, e não pela palavra, não pelo Espírito de Deus. E nós temos às vezes tempo para investir em tanta coisa, mas não temos tempos para investir no nosso relacionamento com Deus. Temos tempo para hora extra na empresa, tempo para fazer cursos e mais cursos, e nos matamos às vezes. Faça isso e mais. Mas você precisa ter prioridades espirituais na sua vida, porque você é servo do Senhor, você tem um Espírito de Deus, você só vai se realizar plenamente na presença de Deus. Tudo que você conquistar aí fora, meu filho, minha irmã, meu irmão, é passageiro, vai virar pó, e o que de fato vai prevalecer é a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Isso vai prevalecer. Irmãos, no Velho Testamento o templo era um prédio, e o templo significava o quê? Lugar da presença de Deus. O templo era lugar da manifestação da glória de Deus. O templo era lugar de se oferecer sacrifícios, adorar o Senhor. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, onde que está o templo? Em Jerusalém? Não, quem é o templo? Nós somos o templo. E se nós somos o templo é lugar de quê? É da presença de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E é através das nossas vidas, é em nós que Deus se manifesta. A nossa vida é lugar de adoração, é lugar da glória de Deus se manifestar, é lugar de oferecer sacrifícios de louvor e adoração ao nosso Deus. A nossa vida, irmãos, é um templo ao Senhor. A nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida não é um culto eventual. Deus não nos chamou para prestar um culto eventualmente durante a semana, durante 1h30 ou 2 horas. Deus não nos chamou para um evento de culto, Deus nos chamou para uma vida de culto. A nossa vida é um culto ao Senhor, porque o Espírito de Deus não habita em nós somente na hora do culto. O Espírito habita em nós em todo o tempo. Então o que fizermos é para a glória de Deus. Estamos em casa, estamos em culto. No trabalho, em culto. Onde estivermos, pensando o que falamos, o que fazemos, a forma de agir, na família, no casamento, na criação dos filhos, no nosso trabalho, na nossa empresa, nos estudos, na universidade, na escola, onde com os nossos vizinhos, em qualquer lugar, nós estamos em culto ao Senhor, porque o Espírito de Deus habita em nós. E onde o Espírito de Deus habita, ali é um lugar de adoração. A sua vida não é um culto eventual, a sua vida é um culto ao Senhor em tudo que você fizer, onde você estiver. Deus não nos chamou para cultuá-lo eventualmente. Deus nos chamou para viver uma vida de louvor e adoração, viver para a glória dele, quando abrimos a boca, quando pensamos, quando agimos em qualquer circunstância. Deus nos chamou para sermos um culto, pois o Espírito dele habita em nós. E a gente vai numa prática, irmãos, que às vezes a gente vai à igreja e ainda fala assim: gostou da música? A pessoa fala assim: não, gostei não. E quem falou que a música na igreja é para você? E quem falou que o coral cantou aqui para nós? Eu não quero não. Porque o que se apresenta na igreja num culto não nos pertence, pertence a Jesus. E tem a pessoa: não gostei da música. Não gostou não, meu filho, mas não foi para você. Não gostei, essa música, não gostei desse louvor. Quer dizer que o senhor veio para um espetáculo. Nós nos reunimos para cultuar a Deus, não para apresentar,
programas para agradar pessoas, programas de auditório para agradar pessoas, a ficar 1h30, 2 horas num lugar, num salão e ela ficar confortável. Nós nos reunimos para apontar para o céu e em comunidade dar toda honra e toda a glória a Cristo Jesus. A glória e a honra pertencem ao Senhor Jesus, irmãos. Às vezes a gente tem que entender algumas coisas. E quanto tempo tem aqui, Fabrício? Porque eu estou só com a introdução ainda, nem li texto bíblico ainda. Estou só aqui, colocando as coisas aqui e tal. Presta atenção, volta aqui comigo, que o tempo está... Vocês estão acordados ou vocês estão dormindo? Vocês estão entendendo direitinho? Olha, hein? Olha, irmãos, é sério. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A sensação que eu tenho às vezes, e muitos pastores, muitos líderes têm, que nós estamos levando uma vida só de manutenção. Só de manutenção. Só frequentadores de igrejas. Só frequentadores de igrejas. Não nos multiplicamos. Não estamos preocupados com a agenda de Deus. E essa questão do relacionamento com Deus, irmãos, vai nos impulsionar naturalmente para você se relacionar com outras pessoas. E as pessoas vão ver, vão ouvir, vão se relacionar com você, e elas vão começar a perceber o que é uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida cheia da graça de Deus. A nossa prioridade como igreja, irmãos, é multiplicar, é fazer discípulos. Não é se reunir toda semana para ouvir uma mensagem e cantar só. Deus habita em nós, e a intenção dele é, através das nossas vidas, gerar mais discípulos. E quando isso acontece, é tão importante que há festa no céu. Fala outra coisa que a igreja faz aí que tem festa no céu. Nada, só quando multiplica. Vocês conhecem manga, uma mangueira? A manga produz fruto, né? Sabe por que a manga produz fruto? Sabe por que a manga produz fruto, irmãos? A natureza é inteligente. Ela tem todo o mecanismo de multiplicação. A mangueira produz frutos para preservar a espécie. E ela é inteligente. A manga, ela começa a mudar de cor para ficar atrativa, ser colhida. Ela emite um odor, um cheiro, para ser colhida. E ela ainda oferece uma polpa para o animal colhê-la, sair comendo aquela polpa e jogar o caroço bem longe. Sabe para quê? Para gerar uma outra mangueira. A natureza tem um processo de multiplicação focado, intencional, até o carrapicho. Vocês já viram alguém plantar carrapicho? E o bicho se multiplica. Eu na roça lá com meu pai, papai arrancava carrapicho, mandava enxada, botava gente para arrancar carrapicho. Rapaz, arrancar carrapicho no sol quente, aquela poeira e inchada, depois queimava os carrapichos tudo. E o bicho não acabava, porque ele tinha estratégia de multiplicação. Ele tem uma sementinha, e ele agarra na calça da gente, agarra no pelo dos animais. Aí você vai dentro do mato, sai com a calça cheia de carrapicho. Aí lá na frente você senta, vai arrancando os carrapichos. Ele nasce tudo lá de novo. Estratégia de multiplicação, irmãos. A intencionalidade da multiplicação. E Jesus, ele colocou nas nossas vidas coisas lindas como a palavra, o Espírito, as oportunidades, pessoas. E o objetivo disso é nos relacionarmos para multiplicarmos a espécie. E a espécie é de servos do Senhor Jesus, dos filhos de Deus, a multiplicação de discípulos. Cada membro da igreja, não um membro, mas um discípulo que se multiplica. Cada membro, um discípulo que se multiplica. E a sensação às vezes, você vai num culto fúnebre, a pessoa foi membro da igreja há 70 anos. 70 anos. E está ali o culto fúnebre. E o pastor vai falar sobre aquele irmão. Está aqui o irmão fulano. 70 anos membro da igreja. Nunca faltou um culto. Até vejo o lugarzinho que ele sentava ali. Essa noite, quando eu fiquei sabendo do falecimento dele, liguei para o tesoureiro. E o tesoureiro me disse, nunca faltou com dízimo. Todo mês. Está aqui um crente, um batista. Nunca saiu da doutrina. Pensa num batista, está aqui. Nunca criou problema para o pastor. Um crente fiel. Aí você pensa assim, mas também nunca se multiplicou. Nunca ganhou ninguém para Jesus.
Foi um frequentador de igreja a vida inteira. Foi um religioso que não deixou o Espírito Santo cumprir a agenda através dele para multiplicar e fazer outros discípulos para a glória do Senhor Jesus. Meu irmão, invista a sua vida na multiplicação de discípulos. Repense a sua agenda. Você se relaciona com pessoas. Você se relaciona com amigos, pessoas do seu relacionamento. São oportunidades que Deus está dando para você se multiplicar e fazer discípulos para a glória do Senhor Jesus. Comece um pequeno grupo multiplicador na sua casa. Não para juntar gente para comer e falar da vida dos outros, não. Não para juntar gente para falar de futebol e de política. O povo no Brasil só se junta para comer, falar de futebol e falar de política. E da vida dos outros, dos problemas dos outros, das desgraças dos outros. Comece um pequeno grupo na sua casa para a glória de Deus, para o Espírito de Deus se manifestar, vidas se converterem, serem discipuladas, formar líderes, e dali outros pequenos grupos, para que a gente alcance a cidade, o estado, o Brasil e o mundo com a palavra de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Esse negócio de ganhar almas para Jesus é um negócio impressionante. Eu fui ordenado pastor novinho, 21 para 22 anos, era um garoto ainda. E lá na igreja que eu fui pastorear em Belo Horizonte, tinha um corpo diaconal, os diáconos e tal, foram uma bênção na minha vida aqueles diáconos. Um pastor com 21 para 22 anos, reunido com aqueles diáconos, ele me chamava de senhor, o senhor pastor. Eles me ajudaram muito, imaturo, gente, coitado, um menino. E tinha um diácono lá, o irmão Zé Maria, 72 anos, capixaba, daquela região do norte do Espírito Santo, São Gabriel da Palha, casado com a irmã Regina, uma polonesa. O irmão Zé Maria era aquele crente batista, pastor Fabrício, com aquela Bíblia grandona que tinha um cantor cristão, e ele só andava assim, e no ônibus e cheio de folhetos. E pensa num cara que não perdia a oportunidade para evangelizar e discipular, era o irmão Zé Maria. O irmão Zé Maria só andava abrindo congregação, abria ponte, começava com tal ponte de pregação, que é um pequeno grupo multiplicador. O irmão Zé Maria começava com aquele negócio, o irmão Zé Maria evangelizava, o cara sempre estava envolvido, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Um dia o irmão Zé Maria entrou no gabinete lá para conversar comigo, e falou para mim assim: pastor, eu tenho uma novidade. Falei: qual que é a novidade, irmão Zé Maria? Ele, 72 anos, qual é a novidade? Fui no médico, fiz uns exames e eu estou com leucemia. E eu falei: irmão Zé Maria, essa novidade não é boa não, meu irmão. O senhor está com leucemia, esse negócio é complicado, esse negócio mata. Ele falou assim: mas não tem problema não, pastor, Deus está no controle. Eu falei assim: eu sei que Deus está no controle, mas esse negócio é câncer no sangue, o senhor sabia que esse troço mata? Ele falou: mas não tem problema não, Deus está no controle. Eu falei: irmão Zé Maria, o senhor inclusive está meio pálidozinho, eu estou percebendo, o senhor está meio amarelo. Ele falou assim: não tem problema, pastor, Deus está no controle. Eu falei: irmão Zé Maria, leucemia. Ele falou assim: mas Deus está no controle. Se leucemia, Deus é Deus, pastor. E eu falei: o que o médico falou? O médico fez um monte de exame e tal, disse que eu tenho que fazer mais, e disse que eu tenho que fazer uma tal de uma radioquimioterapia, um negócio desse. Eu falei: mas esse negócio para uma pessoa na sua idade é perigoso. O senhor pode morrer, não é nem da leucemia, é só do tratamento. Ele falou: mas não tem problema não, Deus está no controle. E o irmão Zé Maria foi fazer essa tal de quimioterapia na Santa Casa, lá em Belo Horizonte. Se internou, e ele me disse: pastor, vou ficar uma semana internado lá, para fazer essa tal de quimioterapia, e tem um monte de procedimento, e o pessoal até falou que é complicado, mas eu não estou nem aí, porque Deus está no controle. Eu falei: é complicado mesmo, meu irmão, essa tal de quimioterapia. E ele foi para a Santa Casa. Quando foi lá para terça-feira, quarta-feira, eu fui visitar o irmão Zé Maria. Aí cheguei lá no final assim da tarde, ele estava sentado naquela cama de hospital alta, com a Bíblia entre as pernas assim, os pés balançando, com a Bíblia aberta. Tinha mais 2 pessoas no quarto com ele. Quando ele me viu na porta, ele conseguiu, desceu da cama e já foi me falando: pastor, olha aqui, não falei para o senhor que Deus estava no controle? Os dois aqui, aquele lá já aceitou Jesus, esse aqui, estou orando. Hoje aqui, pastor, fiz um culto. Os médicos estavam aqui, a enfermeira estava aqui, cantamos hino, lemos a Bíblia, as 2 enfermeiras aceitaram Jesus. Agora vem cá, pastor, vem cá no corredor. Aí me mostrou aquele corredor da Santa Casa enorme. Ele falou assim: daquele quarto, lá da ponta, vim colocando folheto em todos os quartos, orei em todos os quartos, pastor. Olha que benção essa leucemia. Não falei com o senhor que Deus estava no controle? Deus me trouxe para ser missionário nesse andar aqui, o andar do câncer, o andar da quimioterapia. Deus me botou aqui. Eu nunca ia ter essa ideia de vir ganhar pessoas para Jesus aqui, gente já no finalzinho da vida. Mas Deus é missionário e está no controle. Botou essa leucemia e me fez missionário aqui, pastor. Me nomeou missionário nesse andar. Olha a bênção dessa leucemia, pastor. Diz para o senhor que Deus está no controle. E tem mais gente aqui, vou ganhar
ganhar mais gente para Jesus aqui. E vai ser uma bênção. Muitas pessoas aqui que nunca tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus, estão vivendo os últimos minutos da vida. Deus me trouxe aqui e eu vou compartilhar o evangelho com mais pessoas, pastor. Ora, porque daqui muitos discípulos de Jesus vão sair. Deus está no controle. Deus me colocou aqui para ser uma bênção. Deus me colocou aqui para ser um missionário, porque Ele está no controle. E o que é que eu ia falar para o Zé Maria? Que visita pastoral. Eu ia falar o que para ele? Eu falei assim, meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. E muito obrigado pelo irmão me ensinar, esse jovenzinho pastor, o que é dependência de Deus. Muito obrigado por o senhor ensinar esse jovenzinho pastor que sai do seminário achando que sabe tudo. Muito obrigado por o senhor me ensinar o que é visão de evangelização e visão de oportunidade, de que Deus está agindo e nos dá oportunidade cada dia da nossa vida, em cada momento, para a gente ganhar pessoas para Jesus. Muito obrigado por me ensinar o que é depender de Deus, o que é enfrentar uma leucemia, uma quimioterapia, cheio de alegria, cheio da graça de Deus, sabendo que Deus está no controle, que Ele tem um propósito em todas as coisas e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Muito obrigado por ensinar esse pastor jovenzinho aqui. E eu vou orar pelo senhor, mas ora por mim também, seu irmão Zé Maria. E ele passou aquela semana ali, e aí parece que tomava uma folga de 20 dias para vir para outra dose. Ele me cumprimentava domingo, o cabelo já estava mais para lá do que para cá, e ele assim, da meio amarelo, ele me cumprimentava com aquele olhão assim, com a Bíblia dele, e falava assim, pastor, essa semana tem. Falei, tem o que, irmão Zé Maria? Tem Santa Casa, tem quimioterapia, essa semana tem campo missionário, a Santa Casa vai ouvir a glória de Deus, porque eu vou estar lá, e eu vou levar folhetos, pastor, já está tudo acertadinho para lá, aquela quimioterapia vem, mas Jesus vai comigo, e eu vou ganhar gente para Jesus essa semana. Ora por mim, pastor. Não me pedia para orar pelo tratamento, ele me pedia só para ora para Deus me dar sabedoria para eu ganhar muita gente para Jesus essa semana. Ora para Deus me dar sabedoria, me fortalecer, para que eu não perca a oportunidade de fazer discípulo naquele andar da Santa Casa essa semana. 72 anos, irmãos, com sangue cheio de leucemia, com a vida no bagaço, com um tratamento perverso, duro. Mas um homem que não perdia o brilho da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, porque sabia para que Deus o chamou, que Deus está no controle, que Deus está agindo, e que Deus está agindo em todo o tempo, que Deus tem propósitos na sua vida, e ele tem intimidade com Deus, e se relaciona com Deus, e a alegria dele, a felicidade dele não é circunstancial a partir das coisas que estão acontecendo. A felicidade dele tem raízes, tem estrutura, tem base, ela está fundada e baseada naquele que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Não é uma felicidade circunstancial, é uma vida na presença, na dependência do Espírito de Deus, que tudo que acontecer contribui para a glória daqueles que amam, servem, temem, estão definitivamente na presença do Senhor Jesus. E olha aqui, e a leucemia não matou o irmão Zé Maria, não. Você acredita que ele não morreu da tal leucemia? Duro na queda do moço. Eu deixei a igreja 8 anos e pouco depois, quase 9 anos depois, fui para Brasília, e o irmão Zé Maria ficou lá. Morreu depois, já morreu. Mas morreu depois, mas não morreu de leucemia não. Mas se tivesse morrido, ele disse para mim, pastor, tanto faz Chico como Francisco, Deus está no controle. Para mim, Deus está no controle. Irmãos, quando a gente vive uma vida na dependência de Deus, é impressionante. Impressionante. Esse relacionamento com Deus, nós batistas precisamos fazer essa curva, irmãos. Nós precisamos deixar de ser somente membros de igreja para sermos discípulos de Jesus. Discípulos que se multiplicam, discípulos cheios da graça e do Espírito de Deus, discípulos que investem tempo na multiplicação de outros discípulos, discípulos que gastam tempo com Deus, tempo na palavra, tempo para orar, homens e mulheres que não são praticantes de uma religião, mas têm intimidade com Deus, líderes, pastores que não são apenas praticantes dos ofícios pastorais e líderes religiosos, mas são homens cheios do Espírito e da graça de Deus e que têm intimidade com Deus. E o primeiro compromisso da agenda pastoral é a sua intimidade com Deus. O primeiro compromisso, a prioridade das prioridades do ministro da igreja, do ministro de Cristo, do líder, do professor, do líder na igreja do Senhor Jesus, a prioridade das prioridades é a sua intimidade com Deus. E às vezes, pastores, a gente quer impressionar a igreja e trabalha feito louco.
Que o pessoal da igreja fica com expectativa, o pastor e o pastor corre e atende gente e faz visita e não sei o quê. Meu irmão, a primeira prioridade das prioridades na agenda de um pastor é a sua intimidade com Deus. Você pode fazer o que for, se você não tem intimidade com Deus, não adianta de nada. Se não tem intimidade com Deus, se você chega no púlpito com a sua cabeça cheia de ideias, com a sua cabeça cheia de textos, de livros de teologia, de pesquisa e com um sermão elaborado, você vai fazer um discurso maravilhoso, mas sem intimidade com Deus não vai acontecer nada. E a igreja, o povo de Deus precisa ouvir da boca de gente que tem intimidade com Deus, e quem não tem intimidade com Deus não está autorizado a ministrar a igreja do Senhor Jesus, porque só tem autoridade para ministrar a igreja do Senhor Jesus quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não tem autoridade para ministrar a igreja do Senhor Jesus, porque o corpo de Cristo deve ser ministrado pelo cabeça, e o cabeça ministra através dos seus líderes, e os seus líderes precisam ter intimidade com o cabeça, que é Cristo Jesus. Pastor, líder, meu irmão, minha irmã, seminarista, missionário, como está a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus? Às vezes, irmãos, a gente tem uma prática religiosa, a gente faz tanta coisa, termina um ano, nós estamos cansados, estressados, tanta coisa, e não tivemos tempo, não tivemos intimidade com Deus. E olha aqui, presta atenção no negócio, se Deus não agir, não vai acontecer nada. Quando Deus age, Deus faz umas coisas, irmãos, que parece até que Ele é louco às vezes. Deus faz umas coisas, deixa a gente assim meio com a cabeça virada. Ele lá no Velho Testamento tinha 4 leprosos na porta de uma cidade, ele pega os 4 leprosos, transforma os 4 leprosos no exército. Aí os leprosos colocam os sírios para correr, Deus coloca os sírios para correrem através de 4 leprosos, e os leprosos estão lá se banqueteando, e um diz para o outro: olha, hoje é dia de boas novas, a gente não pode continuar aqui, vamos voltar na cidade e vamos anunciar as boas novas. E Deus transforma agora 4 leprosos em 4 grandes missionários, anunciantes das boas novas. Só Deus para fazer esses negócios mesmo, só Deus. A obra que Deus fez através de 4 leprosos, exército nenhum na face da terra poderia fazer. A obra que Ele fez com 4 leprosos, irmãos. Deus pegou um dia um homem chamado José no Egito, um cara que tudo dava errado na vida dele, estava preso. Deus pegou José e salvou o Egito e as nações vizinhas. Ele é dele, Ele é Deus, irmãos. E às vezes a gente acha que pode. Eu quero concluir a mensagem nessa noite contando a história para vocês de um moço chamado João Batista. João Batista, já ouviram falar do João Batista, que batizou Jesus? Eu vou contar uma história para vocês sobre essa questão do poder de Deus, essa visão de ministério, de liderança, essa visão de reino. O texto que eu vou me referir, não precisa abrir a Bíblia não, você vai acompanhar direitinho comigo aqui. Então em João capítulo 3, capítulo 3 de João trata daquela conversa de Jesus com Nicodemos, culmina com João 3,16. Aliás, João 3,16 é algo extraordinário. Mas na sequência daquele texto, a partir do verso 20, 2 discípulos de João Batista estão discutindo com um judeu, e a discussão é sobre batismo. Olha que coisa. E aí eles foram conversar com João Batista, e a conversa começa mais ou menos assim: João, lembra daquele moço que você batizou e você falou bem dele? Ele agora está batizando e todo mundo vai para ele agora, vai estar com ele. João, você percebeu que ele está furando teu olho? Você falou bem do cara, e está todo mundo indo para o lado de lá agora. Olha o cenário, irmãos, pronto para uma divisão. Olha o cenário pronto para inveja. Olha o cenário pronto para maledicência. Para João falar assim: pô, ele está batizando lá, mas olha, tem isso, tem aquilo de defeito. Ah, mas aquele batismo dele lá não é muita coisa não. E olha que João Batista era um líder importante, influente, um profeta. João falava até a casa de Herodes se incomodava. João era um grande líder, um líder do momento. E o líder do momento começa a perder a sua importância. E aqueles discípulos vieram alertar João: João, abre o olho. Abre o olho, porque o moço que você falou bem dele, você deu a maior moral para ele, o batizou. Sabe o que ele está fazendo, João? Ele agora resolveu batizar também, e está todo mundo, ele está com os discípulos lá, e todo mundo está indo para lá, ninguém está vindo mais para cá. Você não percebeu não, João, que ele está furando teu olho? Que ele te passou a perna? Olha o cenário, irmãos. O cenário está armado para uma divisão. O cenário está armado para a gente começar já a convocar uma assembleia extraordinária.
nomear a comissão para ouvir por que esse negócio está assim agora, e quem o autorizou a batizar. Mas João Batista dá 4 respostas para esses meninos. Essas 4 respostas de João me alimentam, me põe com os pés no chão. Eu sempre gosto de ler esse texto para eu colocar os pés no chão, eu me colocar no devido lugar. E a resposta de João para essa turma que está criando um cenário de confusão, achando que João vai ter inveja e está preocupado porque está perdendo o seu rebanho, João Batista começa dizendo o seguinte: olha aqui, primeira coisa, nenhum poder é dado se não for do céu. João Batista sabe quem é o poder e quem tem o poder. João Batista sabe que ele não tem o poder e que ele não é o poder. Às vezes nós pastores, nós líderes achamos que temos o poder, e outros acham que eles são o poder. E nós não somos o poder e nem temos o poder, porque o poder é Deus e o poder vem de Deus. E na igreja de Jesus só tem um poder, que é do Espírito Santo. E se alguém quer ter algum poder, precisa estar cheio do Espírito Santo, porque não é o nosso poder que vai fazer a coisa acontecer, é o poder de Deus. Que alguns líderes acham que é o seu poder que faz a coisa acontecer. E alguns até falam aquele versículo achando que é para eles: sem mim nada podeis fazer. Então tem pessoas que já estão assim, que acham que tem o poder, que é influente, que é não sei o que, que a sua capacidade, etc, que faz e acontece, que é o poder. E olha, irmão, João Batista deixa claro: o poder está no céu, o poder vem do alto. Eu não tenho o poder e eu não sou o poder. Nós não temos o poder e nem somos o poder. Se nós não estivermos cheios da graça de Deus, nós não temos poder coisa nenhuma, porque se algum poder vai fazer a coisa acontecer, é o poder de Deus através das nossas vidas. Presta atenção no negócio. A nossa inteligência, a nossa capacidade estratégica de pensar, de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, tudo que a gente possa imaginar ser, isso não é suficiente para fazer o que Deus quer fazer. Para fazer o que Deus quer fazer, só tem uma forma de ser feita: através do poder do próprio Deus. Nenhum ser humano tem poder para fazer a obra de Deus. Nenhum ser humano tem direito de se usurpar do poder e da glória de Deus, tentando mostrar para alguém que ele está com capacidade e poder para fazer alguma coisa no reino de Deus, porque não está. Porque se Deus não agir, não vai acontecer nada. E com todo respeito, tem alguns até que põem assim: meu ministério. Irmãos, o ministério é do Espírito de Deus. Ministério fulano de tal. Com todo respeito, se você botou isso lá na sua igreja, meu irmão, não estou criticando você não, porque tem gente que fala assim: ministério de fulano, e bota o nome da pessoa. Ministério do Espírito de Deus. O ministério do Espírito, irmãos. Nós somos servos. Somos servos. O poder é de cima. João Batista deixa claro: o poder é de Deus. Eu não tenho o poder e eu nem sou o poder. O poder é de Deus. Segunda resposta do João: eu não sou Cristo, eu fui enviado diante dele. João sabe quem ele é. Ele não tem crise de identidade. Ele não tem dúvida para que ele foi chamado. Porque o negócio ruim é a pessoa quando não sabe para que Deus o chamou. Às vezes dá cabeçada e a coisa fica andando em círculo, e fala mal de um, fala mal de outro, critica um, critica o outro, fica com inveja de um, com inveja de outro, tenta imitar um, tenta imitar outro. Deus não chamou você para imitar ninguém. Deus chamou para você ser o que você é, porque quando Ele te chamou para liderar, conhecia as tuas esquisitices, o teu jeito de ser, e Ele vai usar você como você é. Você não precisa imitar ninguém, e não precisa ficar falando mal dos outros, destacar as falhas dos outros, para você se autoafirmar como líder, porque nós não nos autoafirmamos como líder pelos defeitos dos outros, nós nos afirmamos como líderes, porque o Espírito de Deus nos chamou, e a graça de Deus se manifesta através das nossas vidas. Às vezes tem líder que precisa falar mal do outro, ver que o outro falhou, para destacar, dar uma sensação de, não, comigo é nada, gente. João Batista é um líder maduro. Às vezes líderes imaturos no reino, na igreja, no meio do povo de Deus, invejosos, com autoestima lá embaixo, não sabe para que Deus o chamou, e critica um, critica o outro, acha falha aqui e acolá. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma grande obra, e Ele quer nos usar de uma forma linda, como você é. João Batista, eu não sou Cristo, eu sei quem eu sou JB, João Batista.
Eu sei quem eu sou. Eu não preciso imitar ninguém. E eu sei para que eu fui chamado. Eu conheço o meu ministério. Eu conheço o meu ministério. E Ele me chamou, e a realização daquele que foi chamado, irmãos, é corresponder com a expectativa de Deus. Não são os resultados do nosso ministério que vão nos autenticar, e que não são os resultados que confirmam o nosso ministério, porque os resultados do ministério pertencem a Deus. Os frutos do ministério, a glória dos frutos do ministério pertence a Deus, porque é Ele que age para produzir esses frutos. A glória do ministério não está nos frutos. A glória do ministério está em corresponder com a expectativa de Deus. Eu vou falar essa frase de novo. Que algumas pessoas às vezes lideram e os resultados, querem ostentar os resultados e se vangloriar dos resultados e achar que esses resultados todos o credenciam como o líder mais importante. Na verdade, os resultados pertencem a Deus. O que nos credencia, irmãos, como ministros de Cristo Jesus, é a nossa obediência à chamada dEle e corresponder com a expectativa dEle. E dessa maneira não tem ministério maior nem menor. A glória está em corresponder com a expectativa de Deus. Eu sei para que Deus me chamou. Acho que eu já contei uma vez, eu fui pregar no Amapá, lá na cidade de Macapá, na periferia de Macapá. Macapá já é uma cidadezinha simples, uma capital pobre. E na periferia de Macapá, na periferia da periferia, no bairro Araxá, um dos bairros mais violentos do Brasil. Só tem a rua principal asfaltada, o resto naquela época era toda de estrada de chão, terra, era poeira ou barro. E eu fui pregar ali, nunca vi tanto tanta violência, criminalidade, drogas, gente matando gente. E ali tinha uma igreja, a igreja do pastor Ademir, pastor Fabrício, 38 membros, metade de tijolos e a outra metade de madeirite. Cheguei lá, aquela poeira toda, para entrar na igreja do pastor lá, tinha que pular um esgoto. Aí eu pulei o esgoto, e aí aquele pedaço de madeira com madeirite. E aí eu entrei com o pastor Ademir. Ele chegou de bicicleta, com a esposa sentadinha, atravessada assim na bagageira da bicicleta. Ele chegou com a esposa na bicicleta, pegou a bicicleta, pulou o esgoto, entramos na igreja. Ele me mostrando a igreja, não sei o que tinha para mostrar não, mas ele estava mostrando. Ele mostrava com aquela alegria toda e tal, etc e tal, aquela festa toda. Tinha os meninos ensaiando, e o pastor Ademir ali. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, olha o templo desse moço aqui. Na porta tem um esgoto, um fedor horroroso. Olha que coisa simples, o cara chega de bicicleta, ganha um salário mínimo. E tinha uns meninos tocando ali. Ele me mostrou, pastor, essa turma está tocando, daqui a pouco vai ter o culto. Olha, aquela menina ali que está liderando o louvor, ela tem 15 anos agora. Ela está com a gente aqui já há algum tempo. Agora, quando tinha 10 anos, ela fazia ponto lá no Cais do Porto. Sabe o que é ponto no Cais do Porto? Era prostituta lá no Cais do Porto. Aquele que está na bateria ali, era o avião do tráfico, agora está ali, ó. Aquele outro está esperando porque ele está discipulando. E pastor, hoje à noite pode fazer apelo que a gente vai aceitar Jesus. Eu falei, você combinou com as pessoas? Ele falou, não, nós estamos orando aqui. Meus irmãos, lotou aquele templo. O templo cabia mais ou menos umas 100 pessoas. Eu acho que tinha umas 200 lá dentro. E pensa num lugar quente. E naquela noite estava mais quente ainda. Acho que estava mais de 50 graus lá dentro. E aquele culto, meus irmãos, eu nunca vi uma igreja tão quente como aquela. Ali o fogo desce mesmo. O calor, que coisa. Olha, e o suor caía. E o pastor Ademir todo feliz e tal, etc e tal. E aí não precisava nem ter feito mensagem nenhuma. Era ler a Bíblia e perguntar se alguém queria aceitar Jesus. E foi um tanto de gente lá na frente, pessoas aceitando Jesus. Irmãos, e aí terminou aquele culto, aquele homem feliz. E eu pensava comigo assim, meu Deus do céu, camarada pastoreando uma igreja com 30 e poucos membros, num lugar horroroso, poeira, lama, violência. Vem de bicicleta para a igreja, ganha um salário mínimo. O templo dele com metade de tijolo, metade de madeirite. E esse homem ria o tempo todo. E aí eu perguntei, pastor Ademir, o irmão está feliz aqui? Ele falou assim, pastor, como eu estou feliz aqui. Foi Deus quem me colocou aqui, Deus me chamou. Deus está fazendo uma grande obra aqui. E a minha alegria é estar correspondendo com aquele que me chamou. Eu e a minha família estamos muito felizes aqui, porque nós estamos ganhando alma para Jesus nesse lugar. E Deus tem muita gente para ganhar aqui. Ele está me usando aqui. Eu estou feliz demais aqui, pastor. Eu vi aquele homem montar na bicicleta, a esposa sentou do lado, e ele sumiu naquela rua no meio da poeira. Eu chorei, irmãos, e orei agradecendo a Deus por ter líderes como o irmão Ademir, que na minha opinião é líder de uma das maiores igrejas do Brasil, que está ali transformando vidas. Um dia ele mandou uma carta me pedindo 10 mil folhetos. Eu liguei para ele e falei, Ademir, você vai vender, botar livraria? Ele falou, não, pastor, é que o nosso objetivo como igreja é alcançar, evangelizar e discipular
todas as pessoas do bairro Araxá. Era a visão dele. Ele disse: enquanto eu não alcançar cada pessoa do bairro de Araxá, nós não vamos sossegar, porque Deus me colocou aqui, não para pastorear uma igreja, Deus me botou aqui para alcançar todo o bairro de Araxá. Eu não sou o Cristo, eu fui enviado diante dele. Eu sei para que Deus me chamou. Você sabe para que Deus chamou você? Terceira resposta de João Batista. Ele diz assim: eu não sou o noivo, a noiva pertence ao noivo, eu sou amigo do noivo. A noiva foi comprada pelo noivo. A noiva, o noivo vem buscar a sua noiva, e a noiva é dele, a igreja é dele, e ninguém pode flertar com a noiva de Jesus. A noiva de Jesus não é lugar para eu realizar meus sonhos e nem meus planos. A igreja de Jesus é única e exclusivamente para a glória do noivo. Não caia na bobagem, não corra o risco de querer flertar com a noiva de Jesus, que a noiva é dele. João Batista sabia quem era o noivo, e a noiva pertence ao noivo, e ele virá buscar. A noiva tem que ser única e exclusivamente para a glória do noivo, e Deus nos confiou a liderança da noiva. A maior responsabilidade que tem na face da terra não é presidir qualquer empresa grande nesse planeta. A maior responsabilidade é liderar a noiva do Senhor Jesus. Presta atenção, pastor. Você que é pastor, você que é líder, professor de escola bíblica, lidera algum ministério na igreja, você tem uma grande responsabilidade. Você está liderando a noiva do Senhor Jesus, e o que você fizer nessa noiva, tudo que produzir glória não lhe pertence. E não queira usurpar a glória que pertence ao noivo, porque você acha que às vezes fazendo alguma coisa e dá algum resultado, algum fruto, você quer ser exaltado e quer achar que é, e quer os aplausos. Não, a glória da noiva pertence ao noivo. A nossa alegria é ouvir a voz do noivo, é ser amigo do noivo. E a quarta resposta de João Batista, ele fecha a tampa do caixão e encerra a conversa dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. João não tem crise. João sabe quem é quem nessa história. Nós fomos chamados para diminuir e ele crescer. Ó, que coisa bacana. Mas isso não funciona aí fora. A tragédia é que a nossa mente, a gente é confrontado diariamente, na escola, na universidade, na empresa, onde trabalhamos, a gente é confrontado com uma outra forma de pensar. E Deus nos chamou para liderar a igreja, e a gente diminuir, para a gente diminuir e Cristo aparecer. O ministério ideal é aquele que Cristo aparece e que a gente some. E às vezes estão querendo inverter. Alguns estão querendo aparecer mais do que Jesus. Ele não nos chamou para aparecer, Ele nos chamou para sumir, e que Ele apareça e que Ele seja glorificado através das nossas vidas e do nosso ministério. João Batista resolveu a questão sem divisão, sem murmuração. Importa que ele cresça, que eu diminua. E eu fui chamado para diminuir. E sabe como ele terminou? Com a cabeça numa bandeja na casa de Herodes. E ele diminuiu, mas Cristo Jesus foi exaltado na sua vida. Ele nos chamou para diminuir e que Ele seja exaltado. Acabou o tempo agora. Eu vou terminar agora. Vocês me dão 2 minutos para eu contar uma história? Você dá, meu irmão? E eu acabo? Não, você já está orando para eu terminar de falar. Não vou falar mais nada não. Deixa eu contar uma história para vocês e eu termino. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui que eu termino. Deus é Deus, hein? Deus é Deus. Há 8 anos eu assumi a junta. Aliás, agora em junho completei 8 anos. Gente, voou. Voaram esses 8 anos. E o negócio é que eu estou mais motivado do que quando eu cheguei na junta. Alguém disse que eu tinha muita sede ao pote quando eu cheguei na junta. O pior é que hoje eu tenho mais sede ao pote do que quando eu cheguei, irmãos. Estou mais animado para trabalhar do que quando eu cheguei. Pensa. Deus faz umas coisas com a gente, e eu achando que, eu estou pensando que Deus está me liberando, Deus é que está me prendendo mais ainda. Mas eu estou aqui para servir a Jesus. No meu primeiro ano de junta, que a gente tentando decidir algumas coisas, fazer um planejamento, investir em alguns lugares do Brasil, cobertor curto, não tinha nenhum centavo para investir, não estava brincadeira. E uma das regiões que nós
definimos como prioridade foi o Rio Grande do Sul. E coloquei como, no planejamento como o Rio Grande do Sul como prioridade, tendo em vista o índice de igrejas e de evangélicos lá muito baixo, muita cidade sem batistas. No total, os batistas no Rio Grande do Sul somam 15 mil mais ou menos, somando as duas convenções, muito pouco. Acho que Recife tem mais batistas do que o Rio Grande do Sul todo, só a cidade de Recife. E definimos algumas prioridades ali, fomos lá, reunimos com alguns líderes, e algumas pessoas me advertiram o seguinte: pastor, vou falar um negócio para o senhor, Rio Grande do Sul aqui é difícil, e tem umas regiões aqui de colonização italiana, alemã, que o senhor não pode mandar qualquer missionário para lá não. Eu falei, mas como é que tem que ser um missionário? Olha, não pode mandar moreninho para lá não, porque eles chamam de pelo duro. Também tem que mandar gente acostumada com frio. E também tem que ser gente que tem pelo menos um mestrado, tem que ter um conhecimento maior, porque lá o pessoal é... Eu falei assim, rapaz, onde é que eu vou arrumar? Missionário clarinho, do olho azul, loirinho, com mestrado e acostumado com frio. Só se eu buscar na Suíça, na Alemanha. Aí eu saí de lá, eu conto para Jesus, eu passo problema para ele. Eu falei assim, o senhor que é missionário, o problema é teu, a missão é tua, eu estou aqui para trabalhar para o senhor. Agora, essas encrencas aí o senhor resolva, porque o problema é teu. Eu faço umas reuniões com Jesus, às vezes umas orações demoradas, eu conto as coisas para ele. Eu falo para ele, falo assim, o negócio está assim, mãe. Eu conto, abro o coração com ele. E eu digo assim para ele assim, e o problema é teu. Às vezes ele passa para mim, agora o problema é seu, você resolve. Eu falei, eu? Ele falou, você é com você agora. E aí, um mês depois, uma pessoa marcou um horário comigo, 3 horas da tarde lá no Rio, a secretária agendou e tal. Aí a secretária abre a porta, um irmão chamado Murilo, lá do norte do Rio, de Itaperuna, altão assim, Sérgio Murilo o nome dele, altão assim. Quando abriu a porta, pensa naquele negro bem alto, negão, fortão assim, com aquele sorriso bonito. Esse cara aí, esse cara me aparece na porta. Aí entra, a gente começa a conversar e tal, coisa vai, coisa vem, toma um café, quebra o gelo, você é de onde é e tal. Aí eu falei assim, pois é meu irmão, mas o que você veio mesmo falar aqui comigo? Ele falou assim, pastor, é o seguinte, Deus está me chamando. Alguém da junta, acho que foi o Márcio na época, foi lá falar de missões na região, foi lá, falou do Rio Grande do Sul, Deus confirmou no meu coração, Deus está me chamando para o Rio Grande do Sul. Aí eu pensei comigo assim, Jesus, o senhor está brincando comigo, o senhor está de brincadeira comigo. Aí eu falei para ele assim, Murilo, vem cá, meu filho, você é de onde? Irmãos, Itaperuna é a cidade mais quente do Rio de Janeiro. Um dia eu passei mal em Itaperuna, de calor. Fui jogar um futebol lá num ginásio, lá numa igreja lá. Comecei a jogar uma partida ali, o calor estava tão... Eu passei mal, parei de jogar. É muito quente lá. E eu falei, Murilo, e você fez curso, estudou onde, meu irmão? Eu falei, pastor, eu fiz 6 meses no seminário de Itaperuna, mas parei. Eu falei, o senhor não tem mestrado? Ele falou, não tem mestrado não. E o senhor está sendo chamado para onde? Para o Rio Grande do Sul. Eu falei assim, Murilo, olha só, nós estamos com uma turma agora que a gente vai enviar para o Piauí. Será que Deus não chamou você para o Piauí, não? Mostrei, mas está tudo engatilhado. E nós tínhamos criado algumas categorias de missionário, evangelista, bivocacional, coisa assim, tinha umas categorias lá. Aí eu chamei o pastor Samuel, falei para o pastor Samuel, olha, o Murilo vai preencher a documentação aí, vai começar o treinamento, mas os 30 dias de treinamento, o irmão muda a cabeça dele, para o Murilo ir ou para o interior de Minas, ou para a Bahia, ou para o Piauí, mas para o Rio Grande do Sul não deixe não. Eu vou mandar um cara desse para o Rio Grande do Sul, irmãos. Meus irmãos, o treinamento foi, finalzinho dele eu chamei o pastor Samuel, e aí? Ele falou, pastor, o Murilo está mais convicto ainda para ir para o Rio Grande do Sul. Chamei o Murilo para conversar, Murilo, olha só, será que Deus não está te chamando para outro lugar? Ele falou assim, não pastor, e ele já me falou a cidade, bem numa região de colonização italiana. Eu falei, mas lá, Murilo, nem foi Porto Alegre, que é mais cosmopolita. Ele falou, não, lá, Deus está me chamando para lá, é lá, eu, a esposa e os meninos, nós vamos para lá, Deus está me chamando. Eu falei, meu Deus do céu. Falei lá com o meu pessoal de missões, falou, manda, mas vai durar não dura um ano, nós vamos tirar o Murilo de lá. Irmãos, o Murilo foi para lá. Comigo estava dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo. O Murilo começou a procurar uma casa para alugar.
O Murilo na cidade era uma figura exótica. Eu acho que o povo lá nunca tinha visto um preto. Uma benção esse moço. E ele procurando a casa para alugar, João. Quem vai alugar a casa para o Murilo? Irmãos, um procurador federal de justiça chamou, eu não sei como é que ele ficou sabendo, mas ele chamou o Murilo lá na casa dele. Aí mostrou a casa dele para o Murilo. Uma casa com gramadão, casa de pedra, lareira. Mostrou a casa para o Murilo. Falou assim: Murilo, você gostou dessa casa? Você quer ficar com a casa? Aí ele falou assim: olha, doutor, o orçamento que eu tenho da junta não dá para alugar essa casa não. Não dá não. Aí o cara falou assim para ele: Murilo, não é para alugar não. Eu quero dessa casa para você morar. Vocês acham que eu estou brincando? Esse cara não é crente não. O procurador lá não é crente não. Aí arrumou a casa para o Murilo morar. Aí falou para o Murilo assim: aqui, esse carro na garagem aí, eu não vou levar não, porque eu consegui transferência, eu vou voltar para o Rio, eu consegui transferência para lá. Esse carro na garagem eu vou deixar. Você quer ficar com ele para você usar? Ele deu o carro para o Murilo. Vocês acham que eu estou brincando? Vocês acham que Deus está agindo, irmãos? Vocês acham que Deus está aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o nome da sua casa. Deus sabe o número do seu CPF, sua identidade. Um dia Deus foi na casa de Cornélio e falou para Cornélio assim: Cornélio, manda lá em Jope chamar um camarada cujo nome é Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão. E eu sei até a profissão do cara que está hospedando Pedro. E é na beira da praia. Ele sabia o endereço, ele sabia onde Pedro estava, sabia o endereço, sabia de tudo, sabia as limitações de Pedro, e ainda ia enquadrar Pedro, para Pedro ir lá cumprir a missão. Deus sabia que na casa de Cornélio tinha uma necessidade. Ele sabe onde tem necessidade em Pernambuco, e ele sabe quem pode ser usado para atender as necessidades, a agenda dele, para cumprir a agenda dele. Deus tinha uma agenda em Cesareia, na casa de Cornélio, e ele sabia quem ele ia usar para cumprir essa agenda. Deus tem algumas agendas em Recife, e ele sabe quem ele vai usar. Ele sabe o seu endereço, meu irmão. Deus tem agenda no Brasil e em Pernambuco, e ele sabe quem ele vai usar. Agora você pode ir ou não. E Pedro chegou na casa de Cornélio e já foi dizendo assim: Cornélio, eu só estou aqui porque Deus me mandou, porque por mim mesmo eu não via não, viu, companheiro? Você sabe que eu não viria. E Cornélio se jogou no chão para adorar Pedro. Aí Pedro falou: levanta, Cornélio, que eu sou igual a você. Deus usa gente simples igual a mim mesmo. Deus sabe o seu endereço, irmãos. Quem está na obra missionária, o missionário é o Espírito Santo. Deus sabe de tudo. Deus sabe dos seus recursos. Deus sabe quando você tem na conta no banco. Deus sabe tudo. Olha que gaúcho bonito. Irmãos, o Murilo começou o trabalho lá em Arroio dos Ratos. Ele um dia me mandou uma foto com esse negócio vermelho no pescoço, chapéu, cuia de chimarrão, uma bombacha, aquela bota lá e tal. Me mandou um e-mail perguntando assim: pastor, o que você achou? Eu estou já parecendo com um gaúcho? Falei: meu irmão, está igualzinho. Se você pegar o DVD da campanha de missões nacionais de 2010, tem um depoimento do prefeito da cidade. O prefeito da cidade diz o seguinte: de religião não falo não, mas do pastor Murilo eu tenho que falar, porque esse moço é uma bênção na minha cidade. Ele vai nas escolas falar sobre prevenção ao uso de drogas. Ele vai para a praça ali com a bicicleta, pega a Bíblia e fica ensinando a Bíblia e discipulando. Tinha um monte de gente bêbada aqui na rua, hoje está tudo lá na igreja. Do pastor Murilo eu tenho que falar. Pode pegar o DVD da campanha e você vai ouvir o prefeito de Arroio dos Ratos daquela época testemunhando desse moço. Teve um evento, ele fez um evento lá, gaúcho, no centro da cidade, foi uma festa. Teve um evento lá, o prefeito, tem um palanque lá, está o prefeito, padre, juiz, um monte de gente, e o Murilão lá, rapaz, de gravata e tal, tiraram uma foto e me mandaram, só que estava escura a noite, eu vi só a gravata e o olho dele. E o camarada, irmãos, ele começou. Quando eu fui visitar o Murilo, estava 3 graus, eu perguntei: Murilo, você está com frio? Ele falou: não, pastor, já acostumei, eu comi pão lá na casa do Murilo, lá de lado da lareira, tomei café. Deus fez assim comigo. Olha aqui, diretor de missões nacionais, presta atenção numa coisa: eu é que tenho a estratégia, eu que estou no controle da obra. Você acha que você sabe alguma coisa? Vem cá, vou levar você para tomar café, sentadinho na sala do Murilo, na lareira do Murilo, numa das melhores casas de Arroio dos Ratos, que eu arrumei, não foi você não, porque quem está no controle da obra missionária sou eu. Vem cá, diretor, vem aqui no Rio Grande do Sul aprender. O menino de Itaperuna está aqui 3 graus, está feliz com a família. O menino de Itaperuna que não tem mestrado, diretor, o prefeito da cidade está dizendo que ele é uma bênção na cidade dele. O menino de Itaperuna, diretor, que não tem olho azul nem cabelo loirinho, e não tem origem, ascendência europeia, eu estou usando esse menino lá para transformar vidas.
Ele me levou lá no cartório para me apresentar a Tabelian e dizer: pastor, a Tabelian hoje é que vai dirigir o culto de oração. Eu fui pregar num congresso missionário em Porto Alegre. Cheguei em frente ao Colégio Batista, cheguei mais cedo. E aí estou chegando para um ônibus. Deus faz isso para ensinar para a gente. Aí eu paro na frente do colégio, parou aquele ônibus grandão, abre a porta, quem desce? Murilo. E aí começou a descer gente. Aí o Murilo chega perto de mim e diz assim: pastor, eu vim com a minha igreja para o congresso. Aí me apresentou um moço e disse assim: esse aqui é um fazendeiro lá, é o conhecido como Rei do Gado. Batizei tem 6 meses, ele queria convidar o senhor para comer um churrasco lá. Deus queria mostrar para mim: olha aqui, eu faço o que eu quero, onde eu quiser, porque a glória e o poder me pertencem. Eu uso quem eu quiser, onde eu quiser. Irmãos, às vezes a gente está vendo a religiosidade tão vazia, tão curta. Perguntei para o Murilo quando fui lá, se eu fosse contar as histórias do Murilo, irmãos, ele, até na rodoviária ele botou um boneco lá de madeira, com um revólver assim, dizendo: você não precisa fazer isso. Botou um caderno com pedido de oração e o telefone dele. A cidade é um dos maiores índices de suicídio do Rio Grande do Sul. Na porta da igreja tem um caderno lá no muro, ele botou uma caixinha lá com um caderno pedido de oração. Eu passei lá e perguntei para o Murilo, tomei café com o Murilo, perguntei: Murilo, você está precisando de alguma coisa? E é mortal. O diretor de missões, o diretor da convenção perguntava para o missionário: você está precisando de alguma coisa? João, é mortal. Porque ele olha para o seu rosto, se você sorrir, ele já sabe que você concordou, você já prometeu. Aí você tem que ficar sério, nem se mexe. Missionário não é brincadeira. Aí eu pergunto para o Murilo: Murilo, você está precisando de alguma coisa? Ele falou: não, pastor, não estou precisando de nada não. Precisando só de oração. Deus está no controle de tudo aqui. Agora estou indo lá para o norte do Rio. Queria pedir só que o senhor orasse, porque eu quero ver se eu arrumo 5 mil para comprar uma Kombi. E eu disse para ele: Murilo, Kombi de 5 mil presta? Ele falou: pastor, eu sou mecânico também. E eu falei: mas por que você quer uma Kombi? Ah, eu quero abrir mais uma frente agora. Eu preciso abrir pequenos grupos em Aurora, Triunfo e São Jerônimo. E eu quero uma Kombi, pastor, para eu levar os irmãos aqui, para a gente abrir mais 3 frentes missionárias em mais 3 cidades aqui dessa região italiana, de gente lá da Europa, que Deus está fazendo uma grande obra aqui. Aliás, o Murilo testemunhou na noite missionária, agora em Gramado, na noite de missões. Ele estava lá, todo vestido de gaúcho, tirou foto comigo lá. Eu disse para o Murilo assim: Murilo, eu não vou te prometer não, mas eu vou tentar arrumar 20 mil reais para você comprar uma Kombi melhorzinha. Agora presta atenção, não estou te prometendo. Se eu não te ligar mais para tratar desse assunto, eu não preciso, eu não estou te prometendo nada. Irmãos, Deus é Deus. Com esse ponto aqui eu termino e paro mesmo. Eu saí dali, prometi, falei para o Murilo que eu ia tentar arrumar 20 mil para ele comprar uma Kombi melhorzinha. E assim, quando eu deparo com uma demanda missionária, um desafio, primeira igreja que eu for pregar, eu vou falar. Aí eu fui pregar no interior de São Paulo, irmãos. Preguei na igreja lá. E com pregação de missionário, vocês já viram como é que é, né? A gente conta história, fala de missões, é aquela embolação total. E a gente é assim, conta história, fala de missões. E naquele culto eu falei de missões. E no meio da fala eu pedi oração pelo missionário no interior do Rio Grande do Sul que precisava de uma Kombi. Mas só falei isso bem rapidamente. Aí terminou o culto, eu estou na porta cumprimentando as pessoas. Aí um moço, usando a sandália havaiana, o pé dele estava meio sujinho de barro, que eu olhei assim, calça dobrada, camisa assim meia puidinha. Ele ficou assim olhando para mim e eu pensei comigo: esse moço vai me pedir alguma coisa. Ficar de olho aqui, já chamou um diácono aqui para resolver o problema. Esse moço vai me pedir alguma coisa. E eu estou cumprimentando as pessoas. Aí terminei de cumprimentar o pessoal, aquele moço chega. Eu já ia perguntando para ele: o que o senhor quer? Aí não perguntei não, mas ele chegou perto assim, eu vi que ele estava com a Bíblia. Aí ele falou assim: pastor, o senhor falou de um missionário no Rio Grande do Sul, de uma Kombi. Eu já tinha até esquecido. Eu falei: eu acho que eu falei mesmo. Ele falou: não, é que eu tenho uma ofertinha aqui para o senhor levar para ele, para comprar a Kombi. Aí abriu a Bíblia, eu percebi que era um cheque. Eu falei assim: bote nominal, a Junta de Missões Nacionais. Ele falou: não, nesse horário assim, de noite assim, eu nem consigo escrever. Aí eu pedi ao irmão assim: irmão, bota aqui para ele. Aí o irmãozinho preencheu lá, irmãos. Aí o cara me entregou um cheque de 10 mil reais. Deus mostrou para mim assim: diretor de missões, olha aqui para mim, diretor de missões, presta atenção. Aquele moço que você achou que ia te pedir alguma coisa, de sandália havaiana, com calça dobrada ali, camisa puída, ele está ofertando 10 mil reais. Eu uso quem eu quiser, diretor. Eu uso, lá no Rio Grande do Sul o projeto é meu, é eu que estou plantando igreja lá, não é o senhor não.
E eu vou usar quem eu quiser para ofertar e sustentar lá. E vai ter Kombi lá. E eu vou usar um pé rapado, um pé sujo de Havaiana que o senhor acha que ia lhe pedir. Mas não veio pedir não, veio abençoar. Porque eu uso quem eu quiser. Deus é Deus. Deus é Deus. Irmãos, eu tenho aprendido muito em missões. E eu não tenho vergonha de falar isso não. Aprendo muito, Deus tem me ensinado cada dia. A obra dele, às vezes as pessoas acham que, não, missões nacionais é o pastor Fernando. Eu e nada somos a mesma coisa. Às vezes nada está ganhando 2, 3-0. Porque se Deus não agir, irmãos, Deus faz cada coisa. Nós um dia fomos fazer uma trans, era uma trans só que tinha na junta, eu resolvi fazer 8, vamos fazer 8. Aí eu tinha precisado de 100 mil, não tinha um centavo, 100 mil. Eu falei para Deus, eu preciso de 100 mil uma semana, o senhor me arruma 100 mil. Aí ele falou assim, não, o problema é seu. Eu falei, não, o problema é seu, o seu é seu. Aí foi aquela luta. Aí do nada um moço foi lá em São Paulo na conta da junta lá e depositou 100 mil. E aí nós tentamos identificar, o gerente falou assim, não, o moço falou que não quer identificação não. Não foi igreja, não foi empresa, não foi nada. Foi um crente em Jesus. Quem falou para aquele cara? Sei lá, Deus falou com ele. Foi lá e botou 100 mil na conta. Aí a gente da junta lá tomou a seguinte conclusão, chegou à seguinte conclusão. Um anjo foi lá e depositou 100 mil. A gente fez as 8 trans, hoje tem trans para tudo quanto é lado. Aliás, hoje à noite está tendo um monte de batismo lá em Bom Jesus da Lapa, em Barreiras. Ontem à noite 50 batismos lá em Bom Jesus da Lapa. Meus irmãos, que coisa linda lá. O que Deus está fazendo. Meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Você crê no poder de Deus? Baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Deus faz o que Ele quiser, onde Ele quiser. Só você precisa de uma coisa, dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que Deus tem chamado para missões. Alguém aqui que Deus tem chamado para missões? Levanta a mão bem alta assim, pastor, Deus está me chamando para missões. Eu tenho um chamado missionário. Só quem tem me chamado missionário, levanta a mão assim, bem alto. Só quem tem chamado missionário. Canta aí, canta um cântico aí. Você que tem chamado missionário, presta atenção no negócio. Eu vou convidar você a vir aqui à frente. Agora, você só vem se você tem um chamado missionário. Se vier aqui à frente, você vai perder sua vida. Você vier aqui à frente, você vai dizer para Deus assim, Deus, eu estou abrindo mão dos meus planos e os meus sonhos. Eu estou assinando uma folha em branco e te entregando, dizendo assim, olha, o Senhor vai me levar para onde o Senhor quiser. E vai fazer o que quiser da minha vida. Mas eu vou obedecer o chamado. Eu perguntei se você tem chamado, você disse que tem. Agora a segunda pergunta, você está disposto a obedecer o chamado a quem te chamou? Você disse que tem chamado missionário. A segunda pergunta é, você está disposto a obedecer quem te chamou? Se você está disposto a obedecer quem te chamou, sai do seu lugar, vem aqui à frente e com a sua atitude você está dizendo, eu consagro a minha vida a quem me chamou e Ele pode me usar e me levar para onde Ele quiser. Eu tenho um chamado e vou obedecer quem me chamou. Pode vir, vamos ficar todos de pé. Você tem um chamado, filho? Você está disposto a obedecer quem te chamou? Jesus te chamou? Como é seu nome? Douglas, então tu tem um chamado e está disposto a obedecer quem te chamou. Você também, meu irmão? Está disposto a obedecer quem te chamou? E você, filhinha, tão novinha, Deus te chamou? Está disposto a obedecer quem te chamou? Você entendeu? Deus te chamou? Está disposto a obedecer? E se for para ir lá para o Iraque, para aquele lugar que o pessoal persegue e mata as pessoas, você vai? Você vai, Adonias? Deus te chamou? Está disposto a obedecer quem te chamou? Porque algumas pessoas são chamadas, mas não estão dispostas a obedecer quem chamou. Você também, filha? Está disposta? Você, filhinha, vem cá. Você foi chamada, tem certeza? Mas está disposta a obedecer quem te chamou? E se for para ir lá para o lugar frio, para o Rio Grande do Sul, tu vai? Vem, filha, Deus te abençoe. Minha irmã, Deus te chamou? Está disposta a obedecer? Então tem então. E você? Você é tão novinho, quantos anos você tem? 18, filho. Você tem tanta coisa na vida para fazer. Deus chamou você. Está disposto a obedecer? Porque tem um pessoal que Deus chama, mas não está disposto. Depois fica botando culpa nos outros. Diz assim, não, a igreja não apoiou, não sei o quê. Na verdade a pessoa não quis obedecer. Alguém mais Deus tem chamado e está disposto a obedecer? Porque às vezes tem gente chamada, mas não está disposta a obedecer. Quer ficar rica, quer não sei o quê, e aí não obedece o chamado. Se Deus chamou você,
E você que obedeceu o seu chamado, pode vir. Eu queria chamar os missionários que estão presentes para virem aqui à frente. Missionários de missões nacionais, missões estaduais. Se tiver algum, venha para estar junto dessas pessoas aqui comigo, abençoando-as, abraçando-as. É missionário de Deus. Irmãos, eu queria perguntar para você agora. Eu vou me ajoelhar aqui na frente para orar. Eu não sei o que está no seu coração nessa noite. Mas se você quer vir orar comigo, sair do seu lugar por algum motivo, seja consagração da sua vida, compromisso que você está assumindo diante de Deus, por algum motivo você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar comigo, eu vou me ajoelhar para a gente orar. Você pode sair e vir também. Enquanto a gente canta essa última estrofe aí, você pode sair do seu lugar. Olha, eu estou me comprometendo com algumas coisas com Deus nesta noite, neste congresso. Eu quero ir à frente para orar. Eu vou me ajoelhar para a gente orar. Estou convidando você, se você quiser vir orar comigo, pode vir. Pode subir mais para cá, viu, gente? E é para ajoelhar, viu? Não é para ficar em pé, não. Só quem não puder. Quem não puder, tiver problema no joelho, chamado, mas tem que obedecer. Amém? Pastor Fabrício, chega perto de mim aqui. Você que é pastor, se você puder estender a sua mão na direção dessas pessoas que estão aqui à frente, e nós vamos orar agora. Você que vê à frente como vocacionado, se ajoelhe também, se puder. Se não puder, pode ficar em pé. Papai, nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Oh papai, como é bom estar em tua presença e saber que o Senhor está aqui agora. Teu Santo Espírito tem liberdade em nosso meio, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, por esse congresso, que não é mais um congresso, não é mais um ajuntamento, mas nós sentimos, ó Deus, o Senhor falar profundamente ao nosso coração, Senhor. E nós temos certeza que o Senhor está aqui, Pai. E nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra tão clara. Obrigado pelos desafios apresentados. Obrigado por estas vidas que nessa noite estão dizendo sim, ó Deus. Pai, confirme a vocação, confirme no coração da igreja, confirme no coração, ó Deus, de cada um que veio aqui. Abre as portas, ó Deus, para tudo. Abre as portas para o preparo, para o envio, e mostra a tua vontade.
E agora, Senhor, nós oramos por cada vida que está aqui na frente, que por alguma razão aqui está. Nós não conseguimos saber o porquê, Deus, e não temos necessidade disso, mas o Senhor sabe o porquê que cada um que está aqui, e pedimos a tua ação poderosa, ó Senhor, que teu Espírito Santo venha consolando, confortando cada coração agora. Toma cada um nas tuas mãos, ó Deus. Se alguém veio aqui por causa de alguma enfermidade, que seja curado em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no teu poder, ó Deus, nós cremos na tua libertação, nós cremos no agir do Senhor, nós cremos na tua palavra, ó Deus. Se alguém está aqui perturbado, com um coração ansioso, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar esse coração agora, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse ajuntamento, muito obrigado pela Convenção Batista Pernambucana, muito obrigado por esta igreja que nos recebe, muito obrigado pelos pastores e irmãos que estão aqui. Mas nós te agradecemos, porque de nada adiantaria todo este ajuntamento se o Senhor não fizesse presente aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, exaltado seja o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome qual um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar. Você que veio à frente como vocacionado, não deixe de procurar o seu pastor, converse com ele sobre isso e busque a Deus, a direção. Meu Deus do céu, irmão, 10h15 da noite.